Pública, Ana Gomes, alguns aspectos que são os aspectos mais palpitantes, mais importantes sobre esse sistema importantíssimo para o progresso das sociedades, que é a educação. E hoje temos o privilégio de ter como nosso convidado o professor António Dias Figueiredo. O professor António Dias Figueiredo tem um currículo que, se fosse ler todo, o programa era todo sobre o currículo dele, mas, portanto, eu fui repescar 3 ou 4 questões sobre o professor para as pessoas que não o conhecem terem uma informação sobre ele. O professor António Dias Figueiredo é professor catedrático de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra, penso que está agora aposentado, mas é professor catedrático da Universidade de Coimbra. Representou durante 6 anos Portugal num programa intergovernamental na Unesco, exatamente sobre questões de tecnologias. Foi consultor da Comissão Europeia, foi presidente do programa europeu Prometheus, e talvez o aspecto pelo qual o professor Dias Figueiredo é mais conhecido de todo o público é porque o professor Dias Figueiredo foi o proponente do projeto Minerva, que eu penso que começou em 1986, foi, António? Não, foi em 85. 85. Começou em 1985. 85 anos anteontem. Anteontem, exato. E que nós estávamos ainda a falar que foi um dos programas que foi mais seminais, mais importantes ao nível do que foi a reforma do nosso sistema educativo. E através das tecnologias, ainda de uma maneira muito incipiente na altura, mas acabou por chegar à formação de professores, à modificação de escolas, tanta coisa que foi feita. Foi um projeto realmente fantástico. O António Dias Figueiredo, o professor António Dias Figueiredo foi o proponente desse projeto e foi, durante, sobretudo a sua fase inicial, o seu coordenador nacional. Só o professor Dias Figueiredo, em 1997, recebeu um título de professor honoris causa pela Universidade Aberta, que é uma das coisas mais prestigiantes, obviamente, para um professor universitário, que é o reconhecimento pelos seus pares. O professor Dias Figueiredo mandou-nos um conjunto de temas que ele irá desenvolver, sobretudo na sua intervenção, e que são postos como se fossem dicotomias. A digitalização versus humanização, a tecnologia versus cultura, a presença versus distância, a abundância versus equidade. São temas que, bem aprofundados, davam bem uns webinars valentes, pelo menos até junho de 1921, pelo menos. Mas queria dar as boas-vindas ao professor António Dias Figueiredo, queria cumprimentar a candidata Ana Gomes, desejar-lhe as melhores felicidades neste caminho, e queria cumprimentar também a Cristina Gomes da Silva, minha co-organizadora destes webinars. E passaria então agora a palavra ao professor Dias Figueiredo. Bom, é com muito prazer que correspondo ao convite do meu amigo de longa data e de antigas aventuras, David Rodrigues, para que participasse nesta simpática conversa com a doutora Ana Gomes sobre educação e tecnologias. Para mim é uma honra e é uma oportunidade muito valiosa para debater as minhas reflexões. As minhas reflexões normalmente são um pouco divergentes do caminho percorrido e, portanto, é sempre interessante ouvir opiniões sobre elas e ver se elas são, em alguns casos, inspiradoras, noutros não. A doutora Ana Gomes não deve lembrar-se, mas nós já conversámos presencialmente há uns 33 ou 34 anos. Como o tempo passa. É verdade. Foi uma altura, era uma conferência das Nações Unidas em Genebra, e eu estava como representante de Portugal, e tenho ideia que a doutora Ana Gomes era então a primeira secretária da representação permanente de Portugal nas Nações Unidas. Portanto, isto é, digamos, continuar a conversa muitos anos depois. E pronto, e portanto, como combinado, eu sugeri estes dilemas, só para dar digamos, um contexto mais provocatório à conversa. E vou tentar abordá-los começando pela digitalização versus humanização. Nós hoje em dia existe hoje em dia nos sistemas
nos sistemas políticos de todos os países, nos governos de todos os países, uma preocupação justificada com a denominada transformação social, digital, peço desculpa, digital. O mundo está-se a transformar muito no sentido do digital e, portanto, há a preocupação de preparar os jovens para esses desafios. E também com aquilo que hoje se convencionou chamar o desenvolvimento de competências digitais dos jovens. Este desenvolvimento das competências digitais pode ser visto a dois níveis, a meu ver. Por um lado, desenvolver os futuros profissionais. Nós vamos precisar, todos os países precisam muito de futuros profissionais de tecnologias de informação, mas também há a preparação de todos os cidadãos para um mundo onde a tecnologia tem, de facto, uma presença muito forte e condiciona muito do nosso dia-a-dia. Portanto, há estes dois aspectos, o aspecto mais profissional, o outro aspecto que é mais o aspecto de formar os cidadãos em geral. Ora, acontece que, infelizmente, é uma coisa que às vezes os políticos fazem, quando há dois caminhos, eles fixam-se num deles e esquecem o outro. E, portanto, é uma tendência simplificadora. Também com certeza será também uma tendência ocidental, não é? Os orientais são mais, gostam das alternativas. Nós, quando vemos uma alternativa, acabamos eliminamos uma e só tratamos da outra. E é o que está a acontecer, a meu ver, no nosso sistema e em vários países também. Isto é, está-se quase a pretender profissionalizar em tecnologias de informação praticamente todos os jovens. E isso é uma coisa que me assusta. E, portanto, esquece-se o resto da educação. Portanto, eu concordo que é extremamente importante esta formação, as duas, a profissionalização e a outra, mas não se pode esquecer, para além da preparação para a sociedade de informação, ou se calhar é preciso preparar para uma sociedade que precisa de humanidade. É claro que os grandes industriais das tecnologias da informação gostam muito que estejam a ser preparados profissionais, porque quanto mais forem colocados no mercado de trabalho, mais podem escolher e mais barato lhes pagam, menos lhes pagam. E, portanto, também é um serviço que muitos governos prestam aos grandes industriais, é produzir em massa, porventura por excesso, estes jovens profissionalizados em tecnologias de informação. E, portanto, a mim o que me preocupa é esta falta de capacidade política que se sente um bocado de ajustar os dois caminhos. Aquilo que é a parte da preparação para as tecnologias, o outro para as competências humanas que estão muito em falta. Começando logo pela empatia, que faz muita falta. Uhum. O outro dilema é o dilema tecnologia versus cultura. É muito semelhante, mas em vez de digitalização, estamos a falar de tecnologia. E hoje em dia também há outro entusiasmo, que é o chamado entusiasmo com o STEM. O STEM é Science, Technology, Engineering and Mathematics. E, portanto, é muito importante prepararmos os nossos jovens para o STEM, os nossos futuros engenheiros, os nossos futuros matemáticos, etc. Mas não basta. E, mais uma vez, o que os sistemas políticos estão a fazer é a incentivar o STEM, o que é excelente, mas a desincentivar todo o resto. E, portanto, nós assistimos ao desincentivização da história, da literatura, da filosofia, das humanidades em geral, do direito, das ciências sociais e até, repare-se, da educação. A própria educação começa a ser estudada como um tema tecnológico e não como um tema sociológico, psicológico. E, portanto, é esse fenómeno que nós estamos a assistir. E então está a acontecer aquilo que dizia o Ortega y Gasset. O Ortega y Gasset tem um livro muito interessante, que é A Missão da Universidade, traduzido em português pelo Santana Dionísio para a Seara Nova. E ele dizia que as universidades estavam a preparar bárbaros que sabem muito de uma coisa. Ou seja, especialistas que de facto sabem muito de uma coisa e para o resto são atrasados mentais. E, portanto, é isso que me preocupa muito neste dilema. É o descuido com a componente, de facto, de preparação para a cultura.
depois há ainda uma falha ao nível da própria preparação para as tecnologias, que as tecnologias são olhadas como instrumentos e não como parte de uma cultura. Ora, nós sabemos que os nossos antepassados das cavernas, enquanto brincaram com tecnologias, não se ficaram civilizados. Eles ficaram civilizados quando inventaram a agricultura. E, portanto, quando criaram um fenómeno que é claramente cultural, a criação da cultura, e então puseram as ferramentas ao serviço da agricultura. Portanto, nós temos que pôr as ferramentas ao serviço do mundo de hoje, mas não estar a ensinar as tecnologias pelas tecnologias. E, portanto, eu penso que este é outro ponto onde é preciso, digamos, várias vozes afirmarem esta preocupação. E, portanto, eu penso que há o desafio, de facto, de desenvolver de forma integral as competências dos jovens da futura geração, mas, de facto, de forma integral, para que eles possam construir a sua autonomia e contribuir para um mundo melhor. E, portanto, este é o segundo dilema. O terceiro dilema é o dilema da presença versus distância. Nós sofremos muito com a distância ultimamente e sentimos um bocado maltratados por ela, mas eu penso que vale a pena pensar no seguinte. É claro, por um lado, os seres humanos têm uma necessidade emocional de presença física e de proximidade física. E já em 1982, a doutora Ana Gomes deve se lembrar, quando o John Naisbitt escreveu as Megatrends, ele dizia high-tech calls for high touch. Isto é, quanto mais sofisticada a tecnologia, mais necessitamos do calor humano. E, portanto, não podemos, de facto, esquecer isso. Mas, tendo isto em conta, nós não podemos, pelo contrário, fechar-nos e concluir que a distância nos torna desumanos, ou que nos impede de sentir emoções. Porque nós, se virmos as pessoas que gostam de cinema, ou que gostam de telenovelas, olhar para um ecrã, ou verem um jogo de futebol, ou se vemos uns velhos portugueses a verem os netos, a falarem com os netos para o estrangeiro, vemos emocionados. Portanto, os ecrãs, nós sabemos aprender a ter emoções com o ecrã à frente também. O que não podemos é alienar-nos nesse processo. E, portanto, por outro lado, eu penso que a deslocação para a distância não começou sequer com os computadores. Eu penso que começou com a rádio, começou com a televisão. O rádio e a televisão começaram a projetar-nos para a distância. Eu penso que hoje aprendi a sonhar um pouco com as histórias para crianças da emissora nacional, que era um teatro radiofónico. Eu tinha uns 4 e 5 anos, mas aquilo era uma coisa, para mim, imensamente excitante. Os próprios livros e os jornais, no fundo, levam-nos para a distância, fazem-nos viajar para a distância. E, portanto, se nós tivéssemos receio dessa distância, da distância da televisão, dos jornais, dos livros, como, aliás, o Platão surgia num dos seus diálogos, não é? Dizia que não se deve aprender, não se devia escrever nem aprender a ler. Eu penso que ser humano é também aprender a prolongar-nos para essa distância, não é fugir dela. E, portanto, perante este nervosismo que o excesso de distância provocou, eu penso que nós temos um desafio interessante aqui a resolver. É que eu penso que a distância só nos tornará desumanos se nós desistirmos de ser humanos. E sobretudo para os jovens, para quem a diferença entre distância e presença é tudo o mesmo. Eles não notam quando eles estão a entrar numa e na outra. E, portanto, eu penso que este é outro aspecto que nós temos que ponderar nos nossos dilemas. Eu vejo, por exemplo, o nosso Ministro da Educação, o nosso Ministro da Ciência, a opor-se a que as universidades se transponham para a distância. Quando no ensino superior, o ensino à distância até pode ser bem feito e ajuda a reformar a universidade. Já para as escolas, não. Para as escolas é diferente porque as crianças não são autónomas. Mas para o ensino superior, e vejo de facto uma tacanhez, digamos, um medo de abraçar a distância, quando a distância faz parte de nós. E, portanto, este é o terceiro dilema. O quarto dilema é o dilema da abundância versus equidade. Este é um dilema complicado porque não há solução perfeita. Se nós pensarmos em Portugal, há muitas casas, muitos lares, onde existe mais de uma dúzia de computadores por família. Computadores de mesa, computadores portáteis, tablets, telemóveis, os smartphones são computadores. E existe mais de uma dúzia. No entanto, em Portugal,
há muitas casas onde não existe um único computador, nem um smartphone. E quando nós vimos, quando a pandemia fechou as escolas, houve uma percentagem tristemente elevada de crianças portuguesas que, por razões económicas ou por terem necessidades especiais, ficaram isoladas do mundo. E nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos continuar a assobiar para o ar como se não tivesse acontecido nada, dizer, bem, e tal, logo se vê. Portanto, eu penso que nesta altura em que o mundo é mediado por computadores e que não se pode sobreviver, nós não podemos dizer, não ensinamos isto às crianças, não ensinamos a nenhum. Para ser tudo igual, não ensinamos não pode ser, porque mesmo que nós não ensinamos, as crianças ricas têm em casa e os outros não têm. E as crianças ricas vão arranjar empregos onde é indispensável, eles até para irem fazer qualquer coisa, ir ao banco, têm que ir à internet. Nós não podemos deixar que isso aconteça. E, portanto, há uma maneira que eu vejo, não será perfeita, mas será melhor que as outras têm sido propostas para resolver o problema. Hoje em dia fala-se na bazuca e fala-se no dinheiro de comprar computadores maciçamente para pôr todos iguais. Eu acho que não. Eu acho que comprar computadores para toda a gente não vai pôr todos iguais. Eu penso que é importante comprar computadores para os professores, porque os professores, de facto, viram-se de um dia para o outro a ter que usar o computador como ferramenta a todas as horas. Portanto, acho que é importante para os professores. É importante para todas as disciplinas que envolvem a informática, a robótica, todos aqueles projetos de informática, também acho que é importante. Mas fora isso, aquela ideia que a certa altura parece estar aí, digamos, a vingar, de oferecer computadores, ou pelo menos emprestar computadores a todas as crianças, eu penso que é um disparate mesmo, porque há problemas de manutenção e de conservação que são complicados e que se começam a acontecer sem solução, vão criar imensas frustrações. E as frustrações em inovação acabam imediatamente com a inovação. Portanto, ora, o que é que eu penso? Eu penso que os smartphones resolvem o problema. Os smartphones são hoje em dia, digamos, olhados com antipatia, porque são usados pelas crianças para fazer coisas que de facto são antipáticas. Mas os smartphones hoje servem para tudo. São livros, são dicionários, são enciclopédia, são biblioteca, são câmara fotográfica, são laboratório fotográfico, são câmara de vídeo, são estúdio de cinema, são sala de aula, são oficinas de artes gráficas, são digitalizadores, são redações de jornais, são salas de reuniões, são museus, são tudo isso está nos smartphones. E, portanto, o que eu acho é que nós, em vez de dizermos às crianças não podes usar isso, não, nós temos que dizer usa isso para aprender, não para te perderes pelo ciberespaço em conversas idiotas, usa isso para aprender. E eu penso que uma criança de 14 anos que viajasse para um planeta desconhecido, levando num bolso um telemóvel destes, e que soubesse fazer 50% do que é hoje possível fazer com um telemóvel, e ele seria, em qualquer parte do universo, um gênio. Seria um gênio. Uma criança que soubesse usar 40% do potencial de um telemóvel para aprender e para resolver problema, era um gênio. Mas era um gênio se soubesse utilizar. Mas saberá. Em Portugal não sabe utilizar. É o sinal? Não. Não. Eu vi um sinal qualquer. Não, foi aqui no meu telefone, que deu uma coisa qualquer. Portanto, as crianças portuguesas saberão utilizar o smartphone para todas essas. Não sabem. Ou se sabem, quem é que as ensinou? Não foi a escola que as ensinou. Por outro lado, se não foi a escola, então vai haver crianças mais desfavorecidas que têm o direito a ser génios e há outras, coitaditos, que não têm o smartphone e não vão poder ser génios enquanto não lutarem pelo seu acesso a um telemóvel, a um smartphone. Portanto, eu penso que aqui também há uma decisão política. Esta é uma decisão política. Eu conheço vários colegas estrangeiros que defendem esta minha ideia. Em Portugal, toda a gente fica imensamente escandalizada. Portanto, conheço, inclusive na Índia, peço desculpa, na África do Sul, que é uma inspiração interessante, porque a África do Sul tem problemas muito complicados de educação. Mas o telemóvel, eu penso que as crianças da África do Sul, muitas delas hoje em dia, usam o telemóvel muito melhor que os portugueses. E peço desculpa, já ultrapassei, David, ultrapassei 30 segundos. Ótimo.
Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada, professor Dias Figueiredo. É um prazer. Posso agora, David, é a minha altura? Boa. É um prazer voltar a vê-lo. Não sei se me lembro dessa reunião em Genebra que diz, mas sim, eu estava em Genebra entre os anos de 86 e 89 e volta e meia fui chamada a fazer muita coisa para além daquilo em que eu trabalhava, que era toda o pelouro de direitos humanos e humanitário, e é evidente que as questões da educação têm uma ligação direta, como aliás a sua exposição focou, e portanto certamente foi uma reunião em que eu aprendi, mas que não retenho. Eu lembro-me, por exemplo, lembro-me de algumas reuniões lembro-me de uma reunião sobre azeite, em que eu ia representar Portugal num Conselho Oleícola Internacional, e eu dizia, mas eu vou participar nesta reunião sabendo de azeite o que se sabe sobre o lagares de azeite, que é nada. Eu lembro-me de ter falado, portanto, terá sido antes da minha reunião, porque lembro-me que nessa altura falou nisso. Eu sei que essa me marcou, porque de repente eu fui lançada a representar o país numa reunião onde eu não sabia nada e não tinha uma linha de indicações de Lisboa, dos organismos especialistas, sobre o que é que eram os nossos interesses, o que é que eu devia defender, e portanto naveguei ali um bocadinho por intuição do que é que poderia ser interessante para Portugal, que era nessa altura o quarto produtor mundial de azeite, lembro-me. Mas essa sobre a educação, falha minha, não me lembro, e por isso muito obrigada ao professor Dias Figueiredo por me relembrar e e antes de mais por esta magnífica intervenção que me convoca também a mim para pensar, e o objetivo desta conversa é justamente eu aprender com quem sabe, com quem pensou, e a educação, como disse, é realmente absolutamente chave para o desenvolvimento do nosso país. E eu estou de acordo porque me vou podendo aperceber até pela educação dos meus netos de todos estes dilemas que referiu. O dilema da digitalização versus humanização, que para mim também está muito ligado ao segundo dilema, ao da tecnologia versus cultura, porque não há humanização sem cultura. E de facto o tempo que as nossas crianças hoje passam com estes instrumentos, com estas ferramentas do digital, desvia-os da leitura, por exemplo, de livros que certamente seriam também importantes para a sua formação humanística e cultural. E eu pergunto-me se, de facto, se ao nível do currículo da escola, gostaria de ouvir mais sobre isso, se ao nível do currículo da escola e designadamente do secundário, se há um esforço de contrariar essa natural tendência que é o deslumbramento pela tecnologia de completamente obnubilar a formação humanística e cultural. Eu penso, sobretudo, que isto não é desligável do facto de hoje também a família se ter transformado. O seu professor, a certa altura, falava da transformação digital por oposição enfim, teve um lapso nisso social, mas de facto a transformação digital é uma transformação social. É uma transformação brutal nas nossas sociedades. E nestas sociedades onde hoje pai e mãe trabalham, em regra, e os miúdos estão cada vez mais entregues a entreterem-se com as ferramentas digitais, também não há justamente quem lhes incuta valores. Eu devo dizer que me preocupo com os meus netos, por exemplo, a verem ou a jogarem uns joguinhos de umas guerras sinistras, com uns seres sinistros que lá vêm, e que tipo de cultura e de percepção de valores lhes são inculcados quando o objetivo desses joguinhos em que eles se entretêm grandes horas
longas horas é eliminar os outros seres semelhantes àqueles com que eles estão a lidar. Interrogo muitas vezes que efeito é que isto tem na maior parte das crianças, sobretudo quando não há também, se calhar, capacidade da escola para contrariar o tipo de percepções erradas que isto induz e muito menos dos pais, que não têm tempo, que trabalham e não têm tempo e, no fundo, começam por entregar o computador à criança exatamente para a criança não o chatear. Portanto, pergunto-me até que ponto é que ao nível da escola e de quem faz hoje os currículos da escola e a formação dos professores, há essa percepção de ter que ser contrariado essa tendência de valorizar a tecnologia sem investir na componente humanitária, humanística e cultural. E sim, eu pergunto-me também que pessoas é que estamos a preparar se investe e se ensinam as tecnologias pelas tecnologias. Eu lembro-me de ter tido, quando era deputada no Parlamento Europeu, a visita de uns especialistas em inteligência artificial da Universidade de Aveiro e de me parecer que eu choquei quando lhes disse, bom, isso da inteligência artificial é lindíssimo, mas não pode nunca dispensar o julgamento humano. Porque, e até me lembro de lhes ter evocado aquela situação de um coronel russo que foi quem nos livrou de uma guerra nuclear, porque foi desencadeado por erro qualquer míssil que ele achou que não podia pura e simplesmente estar a acontecer e em vez de cumprir os protocolos que ele tinha na União Soviética, não era um coronel russo, ou seria russo, era da União Soviética, ele, suponho que isso aconteceu em 1963, por essa altura, ele decidiu não acionar o protocolo que lhe impedia reagir com um ataque, com um contra-ataque nuclear e dessa maneira poupou a humanidade a uma guerra nuclear. Portanto, do meu ponto de vista, este episódio demonstra que não é a tecnologia por si só não pode nunca dispensar o julgamento humano, por muito que nos poupe muitas tarefas e nos ajude em muitos aspectos. Não sei o que é que o Sr. Professor pensa sobre isso. Sim, eu acho que sim. Eu penso... Agora só gostava de dizer mais uma coisa. Em relação ao dilema da presença versus distância, não sabia que a questão se punha, como o Sr. Professor dizia, designadamente para o ensino superior. Bom, acho que hoje a pandemia, mais do que nunca, nos vai obrigar a ter que mudar enfim, a forma como nos relacionamos, designadamente no ensino superior, mas gostava de lhe perguntar se de facto seria completamente dispensável o ensino presencial, mesmo no ensino superior? Qual é a sua opinião? E em relação ao último dilema, abundância versus equidade, e eu percebi, penso que muito bem o que o Sr. Professor muito magnificamente explicou, e concordo que nunca tinha ouvido dizer, devo dizer, esta ideia de se utilizarem os smartphones e como isso poderia ser um meio de contrariar a desigualdade. Pergunto-me, mas seria assim tão errada a ideia de distribuir computadores a toda a gente? Porque, quer dizer, da mesma maneira que se preparam todas as pessoas, todos os jovens para saber utilizar o smartphone, também se podem preparar para saberem utilizar um computador. Será que as dificuldades tecnológicas que há na utilização do computador, com esses aspectos de falhas que depois poderiam gerar complicações, também se podem dar com o smartphone? Olha, aqui estou eu, que ando há dias
aqui empancada porque não consigo desativar um Zoom que hoje me impede de mandar as básicas SMS. Tudo o resto funciona. Os SMS não está a funcionar, porque sou uma naba e estou a falar do smartphone. Gostava de lhe perguntar, por exemplo, aquele projeto que foi a certa altura apresentado, nós sabemos que depois teve outras valências eventualmente sinistras, mas dos chamados computadores Magalhães, que eram supostos ser espalhados por todas as criancinhas do país e até exportados, fez alguma diferença isso? Foi para além do esquema que eventualmente estava por trás, dos esquemas que eventualmente estavam por trás, fez de facto alguma diferença em termos práticos no sentido de aumentar a literacia das nossas crianças, dos nossos jovens em matéria digital? Pois, começando pela questão do currículo secundário, será que o currículo do secundário está a ter em conta essas coisas? Eu penso que não está a ter suficientemente, precisamente porque está a ter uma inflação do tal STEM. Está a ser dada grande importância às questões de formar para as tecnologias e para as matemáticas, como digo, é muito importante, mas não chega. E, portanto, eu só vejo 2 espaços no currículo das escolas não superiores, portanto, básico e secundário, que é a da disciplina, ou área, nem é uma disciplina, é a área de cidadania e desenvolvimento, e depois o próprio conceito de flexibilidade curricular, usado de forma inteligente pela escola. Uma escola consiga usar de forma inteligente, a escola e os professores, obviamente, que conseguirem utilizar de forma inteligente, e é possível usar de forma inteligente a flexibilidade curricular, podem então aí começar digamos, a alargar os horizontes humanísticos e culturais das crianças. A mesma coisa com a cidadania e desenvolvimento. Eu admito que será muito complicado para alguns professores, porque as pessoas não estão habituadas a receber indicações. Faça assim, faça assim, faça assim. E quando de repente lhes dão o currículo e dizem, isto aqui é isto tudo, agora tirem daqui e procurem gerir o currículo. As pessoas não estão preparadas para isso e muitas vezes têm dificuldades e muitas vezes fazem asneiras, como acontece. Mas, de facto, nós vivemos em tempos, os currículos hoje em dia não podem ser estáticos porque o mundo não é estático. E, portanto, havia um colega brasileiro que dizia, há tempos, falava do currículo errante. Escreveu um texto muito bonito sobre esta situação que todos nós atravessamos em torno da pandemia, e ele dizia, o currículo hoje é errante. E nós temos que saber levar esse currículo e construí-lo em conjunto com os alunos. E, portanto, este desafio de pegarmos no currículo e o irmos melhorando. Ora bom, a cidadania, a área de cidadania e desenvolvimento permite fazer isso. É uma pequena experiência piloto para permitir fazer isso e mostrar que, sim, senhor, pode ser feito. É importante. A minha impressão, o que eu penso é que é preciso alguém com uma voz mais ponderosa do que a minha ou de outras pessoas como eu, alguém com uma voz mais, digamos, mais influente, chamar a atenção para isto, chamar a atenção para estes desafios que são claramente realizáveis. Quanto à distância, só distância, eu penso que não. Eu penso que a presença é indispensável e, portanto, eu penso que sem presença, a educação, a formação pode não ter presença. A educação tem que ter presença. Agora, o que eu defendo é que a presença saiba prolongar-se para a distância. Nós, hoje em dia, já não podemos ficar só na presença. Temos que nos prolongar para a distância. E quando, em alturas aflitivas, como é que ocorreu em março, e se calhar ainda poderá vir a tornar a acontecer, nós estamos atrapalhados, se soubermos facilmente dizer, bem, agora que isto está mal, vamos abrigar-nos e vamos para a distância. Depois, quando estiver melhor, saímos da distância. E, portanto, eu penso que, como digo, até nas universidades a presença é muito importante. Aquelas comunidades que se criam olhando as pessoas nos olhos e tal, isso também é importante. Portanto, agora, em termos de pedagogia, com crianças pequeninas é impossível,
porque quanto mais baixa for a idade e quanto menor for a capacidade de atenção, quanto maior for a dependência, menos se pode trabalhar à distância. Quanto maior for a autonomia e quanto maior for e isso acontece na universidade. Eventualmente, para alguns alunos, no fim do secundário já têm alguma maturidade, mas na universidade pode-se perfeitamente, em situações de emergência, passar 1, 2 anos, se fosse preciso, a trabalhar à distância e depois regressava-se para compensar disso. Portanto, apesar de, mesmo com crianças, um neto meu, eu reparei em março, com 10 anos, estava muito entretido a reunir com colegas. E eu perguntei o que é que ele está a reunir. É que o professor apareceu, deu-lhe uma aula 10 minutos e agora disse, agora vocês fazem assim 5 grupos, reúnem-se, cada um trabalha e daqui a meia hora reunimos outra vez e vamos fazer a síntese disto tudo. E, portanto, aí tivemos crianças de 10 anos a aprenderem a falar com os colegas, o jogo das lideranças, o jogo de saber ser liderado naqueles grupinhos e, no fim, o negociar um resultado coletivo. Portanto, nós vemos que a distância tem todos esses potenciais. E, portanto, temos que jogar com as duas. Temos que saber conciliar as duas e penso que ainda não sabemos. Há uma outra, relativamente à última questão, não sei se me estou a prolongar. Não, por favor. Que é a questão do telemóvel. Eu penso que o Magalhães não foi sucesso nenhum. Eu não gosto de comentar, como fui responsável pelo projeto Minerva, não gosto de comentar outros projetos, mas penso que não me fica bem, mas penso que não teve, de facto, esse sucesso desejável. A grande diferença entre o smartphone e o computador, em meu ver, é que o smartphone é um instrumento que se traz no bolso, dia a dia, a todos os momentos. Portanto, eu preciso fazer uma conta, pode ser uma equação ou pode ser uma simples soma ou uma multiplicação e eu meto a mão no bolso e tiro o telemóvel. Com o computador não. E, portanto, o computador há sempre uma deslocação para o computador. Ao ligar o computador, porque não posso estar sempre ligado, porque se estiver sempre ligado a bateria estraga-se. Portanto, o computador tem um conjunto de exigências, quer de conservação, quer de manutenção, que perturbam uma relação cultural desinibida, que o smartphone permite. Portanto, eu acho que o smartphone, eu digo mesmo para pessoas velhas, para pessoas idosas, o smartphone, a meu ver, é um instrumento cultural, para a literacia mediática, para a literacia do digital. É o telemóvel, para toda a gente, para crianças, para velhos, para toda a gente. E, portanto, eu penso que é muito diferente do computador. Não sei se respondi. Respondeu. Eu tinha mais 2 ou 3 perguntas. Uma, nessas consequências do dilema digitalização versus humanização e tecnologia versus cultura, não acha que uma das vítimas pode ser a língua portuguesa? Porque boa parte da comunicação, até no uso da ferramenta digital, faz-se em inglês. E o que eu temo é que as competências de manejo da língua portuguesa estejam cada vez mais deixadas para trás. Eu digo isto porque tive, a certa altura, fui convidada para fazer parte de um júri numa universidade. Achei que foi uma experiência que eu achei horrível, devo dizer. Porque uma das coisas que mais penosas para mim foi, e estamos a falar de uma faculdade de letras, é que os alunos não sabiam escrever português. E estamos a falar de alunos universitários que não sabiam escrever português. Isso já foi há uns 4 ou 5 anos, mas na altura fiquei com a convicção que podia ser, de facto, de um desinvestimento na língua portuguesa. Eu estou convencido que não. Eles não sabem escrever em português nem coisa nenhuma, nem em inglês. Eles não sabem pensar para escrever. Não é? Portanto, esse é o grande desafio. Eu penso que se eles aprendessem a escrever, a pensar, mesmo que fosse em inglês, depois conseguiam pensar em português. Eu penso que aí esse é outro problema.
e penso que não está diretamente ligado com as tecnologias. As tecnologias podem ter alguma influência, mas eu conheço muitos jovens. Nós tratamos os jovens, infantilizamos muito a educação. Portanto, conheci muitos jovens que tinham uma forma de falar, um vocabulário ativo diminuto, quando saíram da escola e quando chegaram à universidade e começaram a abrir os seus horizontes, a ter conversas, começaram a ler furiosamente. E começaram a aprender a ler e a escrever. E, portanto, eu penso que nós infantilizamos muito, e é certo mesmo no ensino da leitura, infantilizamos muito, em vez de os apaixonarmos pela leitura. Eu penso que para defendermos a língua, nós temos que os apaixonar pela leitura e pela língua, e pela escrita, e pela língua. Mas também pelo o próprio ouvir. O próprio ouvir pode ser importante. Portanto, mas não penso que as tecnologias, eu penso que é mais a infantilização da educação. Agora, concordo, de facto que, sobretudo nos anos mais adiantados, é chocante ver a falta de capacidade de pensar, não é só de falar, é de pensar, de muitos jovens, e eu penso que temos que acudir a isso, sim. E não havia possibilidade de haver uns programas, justamente com ferramentas digitais, que estimulassem essas capacidades de capacidade de exposição, de pensar, de expor e também de dominar a língua para esse efeito. Não sei se há já algum programa aplicado, por exemplo, para o ensino de português. Eu penso que o que há em Portugal não sei, não conheço. Sei que, por exemplo, nos Estados Unidos há um grande esforço de algumas entidades para estimular a leitura nas empresas. E programas lindíssimos sobre isso. Estimular a leitura, porque ao estimular a leitura estão-se também a estimular a abertura de horizontes para questões culturais e humanísticas. Sobretudo as empresas de tecnologia, algumas percebem-se que isso é muito importante, não é? Mas, de facto, nós não temos isso. Agora, o que nós temos é, hoje em dia, com as tecnologias, nós podemos usar as tecnologias para entusiasmar as pessoas a ler. E se não repararmos, nunca se leu tanto. O que se lê é de forma, digamos, expedita, mas nunca se leu tanto. Portanto, nós, com bons blogs, eventualmente mais curtos, mas mais bem construídos, podemos incentivar. Aliás, há uma série, no estrangeiro, há uma série de blogs que são mesmo para incentivar as pessoas a lerem, não é? E, portanto, hoje em dia eu penso que é mais fácil, graças às tecnologias, ou através das tecnologias, incentivar as pessoas a começarem a ler e a falar dos seus livros e a conversar e a discutir os livros. Podem-se criar grupos de discussão dos livros, etc. E, portanto, faz falta atividades que mobilizem esse potencial, a meu ver. E uma outra questão, as competências relacionais entre seres humanos, que de alguma maneira são afetadas por este enviesamento só para a tecnologia, desde, por exemplo, questões que sabemos que afetam imenso, se calhar mais, os jovens, pelo menos não se falava, no nosso tempo não se falava da violência, por exemplo, no namoro, que hoje existe. Será que hoje fala-se e antes não se falava? Ou hoje tem outra expressão? E para não falar ainda também das utilizações perversas das vias digitais, por exemplo, para pôr conteúdos ofensivos, negativos, sobre pessoas com quem se acabou uma relação, assim. Bom, imagino que isso possa ser também uma das questões tratadas nas aulas de cidadania, mas também não se pode não se pode, penso eu, pôr todo o ónus no impacto das aulas de cidadania e desenvolvimento. De que maneira é que estes aspectos podem ser também trabalhados através das próprias competências tecnológicas para educar as pessoas nesses aspectos da sua responsabilização como seres humanos? Pois, eu sou muito sensível a esse tema, porque eu, como engenheiro que sou, percebi-me a certa altura de que os meus alunos de engenharia
não tinham muita falta de competências relacionais. E o que, inclusivamente, para um engenheiro é péssimo, porque o engenheiro tem que entender o que é que o cliente quer, e o cliente não sabe o que é que quer. Portanto, para o engenheiro saber o que é que o cliente quer, o engenheiro tem que ser um excelente comunicador, porque tem que sacar do cliente aquilo que o cliente não sabe explicar. Portanto, isso preocupava-me e criei uma cadeira já há uns 30 anos e dei a uns 20 anos com uma paixão imensa para os ensinar a comunicar relacionalmente. E foi talvez das surpresas maiores que eu tive, é que eles apaixonavam-se por aquilo. De facto, eu gravava-os na primeira aula prática, eles apresentavam-se e eu gravava. No fim do curso, 6 meses depois, gravava-os outra vez. Eles não eram as mesmas pessoas. Não eram. Eu lembro-me, a certa altura, por exemplo, discutimos as questões da escrita do currículo. Uma questão elementar. Escrever um currículo, na altura, era muito importante. Se tiver escrever, agora é menos importante. Agora há outros, digamos, fatores que promovem a imagem do candidato a emprego. É um emprego. Mas, e quando eles se aperceberam disso, eles passaram a ser imensamente exigentes com os professores da Europa. Professor, eu não quero esse trabalho de casa, eu quero um trabalho de casa que eu possa pôr no meu currículo a dizer, eu plano tal, desenvolveu esta solução, não sei o quê. E vieram, portanto, começaram a criar pressões para que o próprio curso melhorasse, para eles poderem tirar esse partido. Outra coisa que eu fiz foi, todos os anos, contratava uma oficina de teatro. Portanto, ia ter uma associação académica e eles iam tirar. Era uma coisa espantosa, porque um aluno, por exemplo, que tinha muito medo do ridículo, depois de ter estado numa daqueles exercícios de teatro, estar em cima de uma mesa a imitar uma galinha, por exemplo, ele a partir dali falava perante qualquer audiência para ele. Pronto, e tinha, mas conversão de uma maleabilidade, um jovem de 16, 17, 20 anos, 21, são de uma maleabilidade impressionante. Portanto, isso não se faz em Portugal, mas eu penso que se devia fazer. É muito possível fazer isso. Bom, eu devo dizer que não é só em Portugal. Uma das situações que mais me escandalizou numa visita que fiz a Silicon Valley, numa missão do Parlamento Europeu, eu estava nessa altura a fazer um relatório sobre Big Data, no fundo tentando fazer o estado da arte em termos de regulação, legislação reguladora. E nós tínhamos acabado de passar, de aprovar o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Era uma grande big issue nos Estados Unidos, porque as grandes tecnológicas tinham desenvolvido uma campanha feroz contra o Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas depois também passaram a ser as primeiras a dizer, ok, cumprimos. E nessa altura nos Estados Unidos também estavam a começar a dizer, pronto, este regulamento europeu é uma espécie de blueprint para o mundo. E o grande desafio é aplicá-lo, claro. Mas nessa altura eu lembro-me de termos encontrado um conjunto de jovens programadores em São Francisco e haver uma jovem aí de uns 18 ou 20 anos, que era considerada um gêniozinho da programação. E quando nós lhe pusemos as questões relacionadas justamente sobre os conflitos do ponto de vista humanístico, culturais, a regulação, etc., ela voltou-se para nós e disse-nos: "For me, code is law." E, portanto, o resto não interessava nada. Code is law. O que eu faço de programação é o que interessa. E não precisa de regulação nenhuma, não quer regulação, não... Bom, e ainda hoje estamos para regular as big techs, não é? Que não se autorregulam. A propósito agora estamos a ver, esta história ainda a semana passada, o Steve Bannon fez aquela atuarda, e eu estou a ser eufemística, claro, aquela coisa sinistra de pedir a decapitação do professor, do Dr. Fauci e de um outro funcionário, e na altura foi banido do Facebook, mas já voltou, já fez mais conferências de imprensa e outras coisas, e portanto, eu acho, não sei o que é que o seu professor acha, mas eu acho que as Big Tech não se regulam a si próprias, e são os políticos, os responsáveis nos
parlamentos que têm que ir entrar por isto adentro, isto não é fácil, mas têm que perceber, têm que regular. Porque as implicações são tremendas, não é só a divulgação das fake news, não é só, hoje estamos a ver, depois do escândalo da Cambridge Analytica, agora temos outras condutas, agora nos Estados Unidos é o Parler, que é a última, não é? Para a divulgação dos fake news, eles estão sempre a criar avenidas que escapam ao controle, sequer qualquer tentativa de autocontrole, que não funciona, do meu ponto de vista. Ainda queria perguntar uma outra coisa, de qualquer maneira, relacionada, que não sei se o professor quer opinar alguma matéria, sobre estas questões, porque eu acho que a questão da regulação das Big Tech é absolutamente vital para a sobrevivência da democracia. E isto tem seríssimas implicações para quem é responsável político, e em particular para os legisladores. Acho que aqui em Portugal há uma grande ausência de conhecimento, ou quando há conhecimento, nas instâncias onde há conhecimento, depois não há dentes, a começar pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. Há conhecimento, mas não há dentes, não há capacidade de enforcement, não há capacidade de aplicação da lei e de punição, não obstante haver competências que são de resto atribuídas pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas não são pura e simplesmente aplicadas, e o desconhecimento do que está em causa na maior parte dos legisladores é brutal. Eu também acho que nesta matéria, de facto, a diferença não se vai fazer a nível nacional, só se pode fazer a nível europeu, para depois ter um impacto a nível global. E aqui não tínhamos ilusões. Esta é exatamente uma das matérias onde ou há regulação a nível europeu ou não há. Mas não sei o que é que o Sr. Professor pensa. Tinha ainda uma pergunta relacionada com a nossa experiência mais recente de reedição da telescola, embora esta telescola, o que agora se chama Estudo em Casa, que eu acho que foi de alguma maneira um bom escape durante aqueles primeiros meses da pandemia e do confinamento, mas em relação à antiga telescola, que eu acho que teve um grande mérito na educação do país, a antiga telescola funcionava com monitores ao nível local. Não era só as emissões centralizadas, mas era depois... Ora bem, agora não é isso que está a funcionar, não sei, penso eu. De qualquer maneira, qual é a sua percepção? Valia a pena, até nessa perspectiva da habituação ao ensino à distância, apostar mais na qualidade do aquilo que hoje se chama estudo em casa ou na nova versão da telescola? E então, como a tornar mais eficaz? Voltar a um esquema de monitorização, utilização, por exemplo, dos smartphones, por exemplo, para haver, não sei, gostava de ouvir. No que diz respeito à questão da regulamentação das Big Tech, e não é só das Big Tech, mas sobretudo das Big Tech que têm um poder tão grande, não é? Eu acho que de facto só a nível internacional, e penso que a nível europeu, que a Europa, se continuar a ter pessoas suficientemente conhecedoras, poderá fazê-lo. O meu receio é que com a insistência da preparação das pessoas em tecnologias, a certa altura não haja pessoas capazes de pensar as questões da ética, as questões dos valores, porque não foram formadas para isso e têm esse mesmo tipo de reação dessa jovem, não é? Embora seja engraçado, eu tive talvez alongue demasiado. Não. Mas conte, por favor. Acho que sim. Conte. No meu departamento ensina-se Engenharia Informática e de facto há jovens brilhantes, impressionantes do ponto de vista informático. Mas a certa altura começou-se a ensinar também multimédia, design e multimédia. Nós também temos competências nessa área, etc. E, portanto, curiosamente, os multimédia atraem muito mais o sexo feminino do que o sexo masculino. E eu uma vez assisti a uma conversa entre um aluno brilhante de tecnologias, uma coisa, de facto, uma pessoa impressionante, com ideias geniais, a pessoa ficava boquiaberta com o que eu conseguia falar, a falar com uma colega de design e multimídia.
sobre questões que não eram de tecnologia. Eram questões com algum interesse cultural, livros que tinham lido e não sei o quê. Pois ela brincava com ele como um gato brinca com uma bola de trapos. Ela fazia dele... Porquê? Porque ele era, de facto, uma pessoa brilhante, mas era incapaz de falar de livros, era incapaz de falar de cinema. E, portanto, ela não estava a fazer aquilo por mal, ela estava até muito generosa e tal, mas a figura que ele fez mostrou, de facto, os dois extremos. Não é? E, portanto, eu penso que importa também acentuar esta, digamos, esta inferioridade dessas pessoas como essa jovem. Aliás, nós sabemos a degradação que houve e que está a haver e continua a haver. O sociólogo, o Richard Sennett, escreveu aquele livro de Corrosion of Character, precisamente a analisar toda aquela degradação do caráter das pessoas, precisamente em Silicon Valley. Uma boa parte da recolha de dados foi nessa área e foi com pessoas da informática. Portanto, de facto, não é por aí claramente o caminho e só através da regulação é que isso será possível. Quanto à telescola, eu ganhei uma simpatia muito grande pela telescola, devo dizer. Aliás, eu escrevi aqui, quando surgiu, a partir de 14 de março, quando as pessoas entraram todas muito aflitas, eu achei que tinha que pôr de parte algum do meu tempo e escrever sobre estas coisas. Se calhar quando a pandemia se for embora eu deixo de escrever em blogs e em jornais cívicos e tal. Mas achei que tinha esse dever. Eram coisas que eu tinha pensado, que venho a pensar há muitos anos e uma das coisas que escrevi, e todas elas nessa altura relacionadas com como é que nós vamos resolver isto. Estamos aqui um bocado atrapalhados, como é que vamos resolver isto? Uma das coisas que eu dizia era mais para dar ânimo, não conseguia muito mais que isso. Noutras tentava algumas sugestões, mas uma das coisas que eu comentei é de facto o potencial da telescola. Porque a telescola notou-se que inclusivamente havia pessoas idosas que passaram escrupulosamente todos, assistiam a tudo que a telescola dava. Portanto, a telescola tinha esse poder de cativação de pessoas que até já se sentem cativadas para, digamos, para o discurso televisivo, não é? E eu inclusivamente defendia nesse artigo, eu defendia que a telescola fosse usada precisamente também para as pessoas idosas, para lhes puxar, digamos, as interessar na literacia, na leitura, no próprio uso das tecnologias, a própria utilização do telemóvel, porque as pessoas idosas tentam usar o telemóvel, mas a telescola podia ajudar muito nisso. Portanto, eu penso que a telescola continua a ser um instrumento muito valioso. Eu escrevi isso, de facto, num dos meus blogs. E penso que continua a ser. Muito bem. Acho que a conversa podia continuar. A conversa está muito boa. A conversa está muito boa, porque nós acabamos por falar não só em educação, mas também de outras questões. Eu estava-me a lembrar de tantas coisas realmente que se estão a passar no nosso país, tão importantes, não é? Tão importantes e que nós, por vezes, nós não podemos olhar para elas como se fossem simplesmente banais, mas nós estamos a assistir debaixo dos nossos olhos a mudanças enormes sobre essa questão de nós termos um computador no bolso, como dizia o professor Dias Figueiredo. Hoje em dia todos nós temos um computador mais potente que os computadores que o projeto Minerva dava na altura, que pesavam não sei quantos quilos, não é? E toda esta diferença que nós temos sobre a distância e sobre a proximidade e como é que isso pode ser usado em termos educativos. A questão de um currículo nómada, é importante ter um currículo que não seja um currículo acastelado, fixo, mas que seja um currículo que vá onde as pessoas estão. O currículo vai onde as pessoas estão e vai puxá-las lá. E isso é muito importante também, que nós temos tão boas experiências. Não se esqueçam que durante a pandemia, Portugal teve um professor português, teve um prémio do Global Teacher Prize Internacional, o melhor professor do mundo. Não interessa quais são os critérios. Durante a pandemia nós tivemos isso. Portanto, é possível termos uma margem tão grande de liberdade, uma margem tão grande de opção, e isso é fantástico. Acho que foi uma conversa que realmente, como se diz no Brasil, tem um sabor a quero mais. Um sabor a quero mais. Olha, queria lembrar, por favor, aos nossos ouvintes que nós vamos ter, no dia 25 de novembro, vamos ter uma conversa com a professora Ana Isabel Espada e que vai falar sobre práticas de democracia e cidadania na escola.
E, portanto, Bom desenvolvimento da conversa de hoje. É um bom tema, exatamente, porque isto é como as trejas, a educação é como as trejas. Puxa-se uma e vem o molho delas. Mais uma vez, muito obrigado ao professor Dias Figueiredo, uma saudação à doutora Ana Gomes, cumprimento à Cristina Gomes da Silva, à Carla, que também está connosco, e também a todas as pessoas que estiveram a assistir. Não se esqueçam, quartas-feiras, às 6h30, Educação em Democracia, até ao Natal. Um grande abraço. Um grande abraço e um agradecimento muito especial Obrigado. ao professor António Dias Figueiredo. Foi um prazer voltar a vê-lo.